Graça e paz, irmãos. Nós vamos continuar nossa série. Hoje o encontro de Jesus com o jovem rico. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 21, 22. E nós vamos caminhar um pouquinho nesse Marcos capítulo 10. Marcos 10, 21, 22. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, te louvamos por Cristo Jesus, o Rei da Glória, o jovem rico, que abriu mão da riqueza, desceu, viveu como servo, se fez pobre para nos enriquecer com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que a grandeza do Evangelho possa transformar o nosso coração nessa noite. Coloque Cristo diante dos nossos olhos com poder e glória. Leva cativo, Senhor, todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. E fale conosco. Carecemos de ouvir a Tua voz. A Tua palavra é clara quando diz que as Tuas ovelhas ouvem a voz do bom pastor e seguem. E o desejo do nosso coração, Deus, é ouvir a voz do nosso Salvador. Faça de mim apenas um instrumento em Tuas mãos. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Certa vez um pastor estava pregando sobre a grandeza de Deus e o caráter do Senhor e a natureza humana que é falha, que é caída. E o pastor começou a falar: Deus é santo e o homem é pecador, Deus é justo e o homem é injusto, Deus é fiel e o ser humano é infiel em todos os seus caminhos, Deus é bom, o homem naturalmente é mau. E o pastor continuou falando, e o Espírito do Senhor operou de maneira especial na vida da igreja naquela noite, e houve então um quebrantamento. O pastor pediu uma pessoa para orar, e essa pessoa, quebrantada pela mensagem, começou a dizer: Deus, Tu és grande, e nós somos nada, ou menos que nada. Tu és um Deus grandioso, um Deus santo. E ele foi falando das grandezas do Senhor e colocando um homem no lugar dele. Houve um momento que ele começou a dizer: Deus, Tu és grande e nós somos pó, e não passamos de pó, e só somos pó mesmo. O pastor dessa igreja é pó também. Os presbíteros são pó também. Os diáconos da mesma maneira. O grupo de louvor, pó também. E eu quero agradecer ao Senhor porque a esposa do pastor está esperando um pozinho. E no final ele falou: Senhor, agora leva essa poeirada toda para casa, debaixo dos Teus cuidados. Irmãos, hoje nós vamos olhar para o encontro de Jesus com o homem, e que sai da presença de Jesus sem reconhecer que ele é um pó, e que sem Jesus nada pode fazer. O encontro de hoje é o encontro de alguém que sai pior da presença de Jesus. É alguém que chega num estado de euforia, mas sai triste da fama de Jesus. E aí se ajoelha, chama Jesus de mestre. Só que quando começa o diálogo com Cristo, algo acontece, ele sai triste. Pergunto para você: por que alguém sai triste da presença de Jesus? Jesus não é o Salvador do mundo, Jesus não é o Príncipe da paz, Jesus não é a boa notícia de Deus.
Aquele que veio para perdoar os nossos pecados com promessas gloriosas, que veio para nos reconciliar com Deus. Ele não é um maravilhoso conselheiro. Como alguém pode sair triste da presença de Jesus? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. O encontro de hoje ele é registrado por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Cada um traz uma informação, uma ótica, uma maneira de olhar para esse encontro, e eu pretendo me apropriar do Evangelho de Lucas e de Mateus também. O capítulo 10 é marcado, no capítulo 10 começa aqui a caminhada final de Jesus para Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém, está caminhando para o Gólgota, e eu falei para vocês, desde o início dessa série, o caminho que Jesus faz, os encontros que acontecem, enquanto Jesus está indo para Jerusalém, diz o texto do projeto. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro. Presta atenção, o texto é rico dos detalhes. Ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos focar aqui primeiro no homem. A Bíblia diz que ele era um homem. Mateus vai trazer uma informação que ele era um jovem, provavelmente de 13 a 40 anos. Ele era um judeu, isso significa que ele era conhecedor da lei. Segundo os estudiosos, um judeu com 13 anos conhecia profundamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Já tinha feito Bar Mitzvah, que é a cerimônia de entrada na vida adulta. Segundo o Evangelho de Lucas, ele era muito rico. Lucas também traz uma outra informação importantíssima para a gente. Ele era de posição, provavelmente um líder religioso. E olha os detalhes desse encontro, onde você encontra muitas pessoas rejeitando Jesus, debochando de Jesus, diz a Bíblia que ele corre ao encontro de Cristo. Ele se ajoelha diante de Jesus, aparentemente com uma atitude de muita humildade. Depois ele chama Jesus de mestre. Corre, se ajoelha, chama Jesus de mestre e faz a pergunta da vida. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Seja sincero, não parece alguém tonto para ser batizado? Que peixão que caiu na rede de Jesus. Imagina, chega um cidadão desse aqui na nossa igreja, que candidato para casar com as nossas filhas. Que coisa, pronto. Vai ser presbítero diácono, escolhe quem você quer ser na nossa igreja. Irmãos, alguém parece quebrantado, preparado, com todas essas características. Mas o texto me chama a atenção porque Jesus não fica impressionado por ele. Jesus não fica assim: uau, onde você estava, jovem? Jesus não fica de queixo caído diante desse jovem. Isso não te assusta? Seja sincero. Não deixa você assustado. Por que Jesus não fica assim, impressionado com esse jovem? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o coração. Jesus, ele questiona as nossas motivações. Ele conhece o que está por trás das nossas atitudes. Se nós queremos aprovação, aplausos, ou se verdadeiramente estamos aqui na presença de Deus buscando o Senhor. E presta atenção numa coisa, irmãos: quando as nossas motivações estão erradas e elas não são convertidas durante o processo, no final é frustração, tristeza, assim como isso já vai sair na presença de Jesus. Infelizmente, nós, mesmo alguém convertido, fazemos muitas coisas ainda com a motivação errada. Tim Keller diz que, se você esperar uma motivação totalmente impura para fazer algo no reino de Deus, você não vai fazer nada. Por isso que uma oração saudável que nós devemos fazer sempre é a oração do salmista no Salmo 139. Sopra-me, Deus, no coração, vê se há em mim algum caminho mau, e como Jeremias também orou, converte-me e serei convertido. Resgata-me, Senhor, diariamente, confronta o meu coração. Eu preciso, porque eu posso muito bem fazer algo com a motivação errada. Vamos prestar atenção aqui como Jesus vai trabalhar com esse jovem. Eu quero que você preste atenção a um detalhe. Jesus não está tratando apenas com esse jovem. Desde o primeiro mundo eu estou trabalhando com vocês. Os discípulos estão próximos. Estão vendo Jesus agir o tempo inteiro.
E Jesus está trabalhando no coração de Pedro, no coração de João, no coração dos discípulos. Presta atenção aqui nos detalhes, que é muito importante. A pergunta que esse jovem fez, o judaísmo responderia da seguinte maneira: obedeça os mandamentos e evite pecar. Essa é a resposta do judaísmo. Mas nós sabemos muito bem que ninguém consegue obedecer a lei de Deus perfeitamente. Talvez por isso havia uma inquietude no seu coração, ele ficava inquieto com isso. Talvez ele achava também essa resposta simplista demais. E Jesus rapidamente devolve para esse jovem uma pergunta intrigante. Verso 18. Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser o único que é Deus. Ele chega para Jesus e diz: bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Aí Jesus pergunta para ele: por que você está me chamando de bom? Por que você está me chamando de bom? Jesus aqui não está dizendo que ele não é bom. Jesus está corrigindo o conceito de bondade desse jovem. Você dizer isso? Por quê? Porque esse jovem aqui, ele se achava bom. No Evangelho de Mateus, ele chega para Jesus e diz assim: mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para merecer entrar no reino de Deus? E os verbos fazer e herdar demonstram uma perspectiva religiosa baseada nas obras. O que eu tenho que fazer? E existe aqui, irmãos, um contraste, porque o capítulo 10 de Marcos começa quando as crianças se aproximam de Cristo. Os discípulos não querem dar a aproximação das crianças. Jesus impede essa ação dos discípulos, recebe as crianças, abençoa as crianças, e logo em seguida vem o jovem rico. No final vocês vão entender por que essas crianças vêm por aqui. Chega esse jovem, então, cheio de justiça própria, acreditando que a salvação é pelas obras, é por aquilo que eu pratico, que eu devo ser bom o suficiente para, no final, receber uma medalha de honra ao mérito. Eu fiz por merecer. Essa pergunta que ele faz: bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Tem um pressuposto. Ele acredita que você precisa ser bom o suficiente para merecer. Eu tenho certeza que isso aqui não é novidade para você. Só existem duas religiões no mundo, independente da denominação: a religião da graça ou a religião das obras. Aqueles que acreditam que é fazendo por merecer, e aqueles que acreditam que Deus fez algo para nos salvar. Só existem duas religiões no mundo. O mundo se divide dessa maneira. O que está acontecendo aqui é que esse jovem não está procurando orientação, mas ele está procurando validação. Ele quer ser elogiado. Tem alguma coisa ainda, mestre, que falta? Eu faço tantas coisas. Primeiro, porque qual é a ideia? Sendo rico era alguém que sempre praticava boas obras, que ajudava o povo. Mas tem alguma coisa que está faltando ainda? C.S. Lewis, ele disse que você pode adquirir algum conhecimento olhando para a casa de alguém, para o carro de alguém, para a maneira como a pessoa se veste, mas é conversando que você se aprofunda no conhecimento da pessoa. Porque o Senhor Jesus disse: a boca fala do que está cheio do coração. Olhando rapidamente, a atitude desse jovem parece humilde, se ajoelhando, perguntando pela vida eterna, chamando Jesus de bom mestre. Sócrates disse que eu posso ver o teu orgulho pelo buraco das suas vestes. Curiosamente, nós usamos o termo bom de maneira comparativa. Deixa eu explicar isso aqui. Geralmente, quando eu quero falar da minha bondade, eu me comparo com alguém. E é o que esse jovem está fazendo. Comparando com os outros, Senhor. Eu sou uma pessoa boa. E geralmente, quando nós fazemos essa comparação, nós escolhemos sempre uma pessoa assim debaixo de mim, né? Nossa, ótimo. Mas, irmãos, do ponto de vista, presta atenção nisso aqui, do ponto de vista da justiça civil,
do olhar dos homens. Existem pessoas boas, sim. Existe aquele cidadão que é trabalhador, que paga as suas contas direitinho. Mas do ponto de vista da justiça divina, não há um justo sequer. Porque não importa se você está no vale ou no alto de uma montanha, você não consegue tocar as estrelas. Não importa se alguém se aproxima mais de João Batista no caráter do que de Sansão. Todos nós temos uma distância insuperável do caráter santo de Jesus Cristo. E o padrão de Deus para nós não é João Batista, não é Davi, não é Sansão. É Cristo. Sede vós perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai celeste. Pois todos os pecados carecem da glória de Deus. Jesus olha não só o exterior nosso, mas Ele olha para o nosso coração e Ele não encontra no coração de ninguém um compromisso real e sincero com a glória de Deus. Por isso que Ele pode dizer para esse jovem: você não é bom. Não há ninguém bom, só tem um bom, que é o meu Pai. O meu Pai verdadeiramente é bom. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está desconstruindo aquela mentalidade equivocada em relação à bondade humana. E veja como Jesus vai provar isso. Verso 19. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está usando a segunda tábua da lei. Lembra que Jesus resumiu toda a lei de Deus em 2 mandamentos? O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar o próximo como a nós mesmos. E ele está usando aqui primeiro a segunda tábua, o relacionamento horizontal. Você conhece os mandamentos? E sabe o que é curioso, irmãos? Porque esse aqui é um método evangelístico de Cristo. Jesus não chegava para você e falava assim: Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, Ele te ama e quer te salvar. Sabe como Jesus se evangelizava? Você conhece a lei? Você conhece os mandamentos? Lembra daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana? Ele chega com a mulher samaritana e diz: traz o seu marido. Do nada na conversa. Ela diz assim: eu não tenho marido. Ele falou: claro que eu sei. Você está com ele agora, não é seu? O que Jesus estava chegando? Qual o ponto que Jesus estava chegando? Eu sei que você está na entrega. Preste atenção numa coisa. Se a lei não ferir você, o Evangelho não faz sentido. A lei fere, o Evangelho cura. E Jesus está usando exatamente aqui a lei de Deus para tocar no mais profundo dele, do ser desse jovem. Mas como ele se acha bom, ele é cheio de justiça própria, ele quase que interrompe Cristo. Jesus está dizendo: você conhece os mandamentos? Sabe qual é a reação dele? Verso 20. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Em outras palavras, nunca peguei em nenhum desses aspectos. É isso aí que eu preciso fazer. Isso eu faço só desde que eu era uma florzinha de Jesus. Conheço esses mandamentos. Sabe o que é curioso, irmãos? Isso tem me encantado estudar esses encontros de Jesus. A maneira como Jesus lida com cada pessoa. Jesus não tira a máscara dele assim, dizendo mentiroso. Você é comigo, rapaz. Eu conheço a sua vida. Jesus não diz isso. Jesus continua trabalhando com ele. Ele se achava o cumpridor da lei, ele se achava especial. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Ele interpretava a lei como as pessoas da época de Cristo, de maneira externa. Se eu nunca cortei pessoas de alguém, eu nunca cometi um assassinato. Aí Jesus diz assim: aquele que só odiar o seu irmão, só você já cometeu um assassinato. Jesus mostra que a lei, ela precisa ser tratada no coração. E um dos usos da lei de Deus
é nos colocar aos pés de Jesus. Como o apóstolo Paulo diz lá, que o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é nos colocar aos pés de Cristo. Não quero dizer que a lei é a barreira de Deus para quebrar as nossas costelas. Eu preciso ler a lei de Deus e dizer: desventurado o homem que sou, que me libertará do corpo dessa morte. Eu não dou conta, eu não consigo obedecer a lei do Senhor perfeitamente. Sou um pecador desgraçado, Deus. Jesus vai provar que esse jovem não é bom. E ele quer mostrar isso para mim e para você também. Ele quer mostrar isso para nós. Diz o texto bíblico que Jesus, como um médico dos médicos, um cirurgião da alma, ele toca na ferida e fica com o dedo parado. Já aconteceu isso com você? Eu fui no Mateus um dia, sentindo dor, né, Mateus? O dedo ciático, Mateus colocou o dedo e segurou um pouquinho. Estou chateado com você. Projeta, por favor. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa eu falo a você. Vá, venda tudo que tem. Dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga. Jesus olha para ele com amor. Como um dia ele chega diante de Jerusalém e olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajudar vocês e vocês não quiseram. Isso aqui é extremamente importante para o desfecho dessa passagem. Jesus provavelmente tinha a mesma idade desse jovem, diz o comentarista. Provavelmente o olhar de Jesus para esse jovem é um olhar de identificação. A mesma idade da e esse jovem com uma cosmovisão totalmente perdida. O ponto é: que proposta é essa que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Jesus está vendendo a salvação, é isso que ele está fazendo aqui. Jesus está dizendo então que para você entrar no reino de Deus, você precisa vender tudo que tem aos pobres. Jesus não deveria dizer para esse jovem: se você quer saber sobre a vida eterna, você precisa se arrepender dos seus pecados, crer em mim como seu Senhor e Salvador, e aí sim está garantida a sua vida eterna. Por que Jesus disse: uma coisa te falta? O que Jesus está aqui agora tirando do pecado desse jovem: se eu sou seu mestre, como você disse, ajoelhado, você vai seguir a minha orientação. Se eu sou mestre de verdade para você, então vá, vende tudo que tem. Mas como você é um idólatra, eu sei que você não vai fazer isso, porque você não me reconhece como um Senhor, você pode até me reconhecer como um coach. E como um coach, você pode seguir algumas orientações. Mas eu não vim para ser coach de ninguém. Eu vim para ser Senhor e Salvador. E como Senhor e Salvador, você deveria submeter aquilo que eu ensino. Mas como você está aqui de maneira mascarada, porque na verdade você quer receber um elogio, você esperava que eu te recebesse da seguinte maneira: bom mestre, aí Jesus responderia assim: bom jovem. Mas não foi dessa maneira. Não se esqueça, irmãos. Jesus disse certa vez: não é possível servir a dois senhores, porque há de agradecer-se de um e amar o outro. Alguém ficará agradecido. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Hoje pela manhã nós falamos na escola dominical que muito mais do que nos confortar, Jesus quer confortar o nosso coração, transformar o nosso caráter. Muito mais do que massagear o nosso ego, Jesus quer mostrar para nós o caminho da vida eterna. E ele não tem dificuldade de colocar o dedo no coração do problema. Como eu disse, o jovem esperava um trocadilho. Mas não espere isso de Deus. Não espere que Jesus fique massageando o seu ego. Porque Jesus quer tratar o nosso coração. E é Ele que aquele que abre a ferida e cura. Porque a boa notícia para nós só vai fazer sentido se a gente entender o quão perdido nós estamos.
A ignorância, irmãos, a respeito da lei, gera ignorância em relação ao Evangelho. A lei precisa nos fazer sangrar, chorar de desespero, porque é alguém sofrendo que clama por um Salvador. Talvez o grande problema desse jovem, talvez o grande problema nosso e de muitas pessoas, é porque não entendeu ainda o que é pecado. Pecado para algumas pessoas é um conjunto de regrinhas. Pecado para algumas pessoas são apenas aquelas coisas que escandalizam. Se não causa escândalo, então não tem problema. É por isso que tem muitas pessoas chamando de pecado de fraqueza hoje em dia. Se é fraqueza, eu sou vítima. E não sou pecador. Estão entendendo, gente, como nós estamos esvaziando o conceito das palavras? Eu chamo de pecado de fraqueza. É por isso que algumas pessoas acham bonito assim, você vai conversar com o casal, você tem, eu tenho problemas de ciúmes. Como se isso fosse uma coisa boa, na verdade é zelo. Gente, se você ler lá em Gálatas, vai falar de ciúmes e a obra da carne, juntamente com feitiçaria. Está na mesma linha. Na mesma linha. Mas como é algo que ninguém vê, eu não acho que isso é um pecado. Meu ataque de raiva. Não, gente, isso aqui é um descontrole, eu sou um pouquinho iracundo, mas isso aqui, eu estou um calmantezinho e consigo resolver. Não, a raiva, ela é resultado de um coração egoísta. Você está entendendo? O pecado é muito mais profundo. O Tiago aqui, eu acho que ele sintetizou muito bem o que é pecado. Projeta. Quando a Bíblia fala de pecado, não está referindo apenas as coisas más que fazemos. Pecado não é só mentir, cobiçar, ou qualquer outra coisa do gênero. Presta atenção, ele aprofundou muito a faca. É ignorar a Deus no mundo que Ele criou. É rebelar-se contra Ele, ou viver sem fazer referência a Ele. É dizer, decidirei exatamente como eu quero viver na minha vida. Jesus disse que esse é o nosso principal problema. Qual é o problema desse jovem? Qual é o problema do pecado? É não reconhecer Deus no mundo de Deus. É querer ser o seu próprio Deus. E quando você é o seu próprio Deus, você estabelece as regras do seu pequeno reino. E não se esqueça que esse jovem se aproximou de Jesus chamando ele de mestre. Quando Jesus diz que ele deveria fazer, e aqui ele desmascarado a motivação do seu coração, veja o que acontece, verso 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. De todas as pessoas que foram até Cristo, esse homem saiu pior do que chegou. Mas não é curioso porque Jesus disse certa vez: todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Como fica essa palavra de Cristo com o comportamento desse jovem? Ele foi a pessoa certa, abordou o problema da maneira correta, recebeu a resposta correta, mas saiu triste. Qual é o momento desse jovem, irmãos? Ele era o seu próprio Deus. Ele estava. Eis aí, portanto, falou lá, eis aí um bom teste para ver onde anda o seu coração. A medida de suas reações emocionais quando algo que não é Deus é ameaçado em sua vida serve para mostrar onde está o seu coração. As nossas fortes emoções e reações exageradas nos ajudam a enxergar o que idolatramos. O homem saiu triste, com uma tristeza na alma da presença de Jesus. E preste atenção, Jesus não foi atrás dele. Jesus não disse assim: hoje eu peguei pesado demais. João vai atrás dele, o seu apóstolo amor. Ele sai, vira as costas e vai embora. E Jesus não diz assim: meu Deus do céu, o que eu fiz hoje? Jesus olha para os discípulos e dá uma palavra
cirúrgica. Olha o que Jesus disse. Então, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil o que tem riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Calma. O que o texto não está dizendo que os ricos não são salvos. De maneira nenhuma a Bíblia está dizendo isso. De maneira nenhuma a Bíblia está dizendo que seria pecado. Ele não quis dizer que todos os ricos são maus e os pobres são bons. Muitas pessoas acreditam assim, que aquele que consegue juntar riqueza nessa terra tirou vantagem de alguém. Existe uma premissa que se alguém está ganhando dinheiro, que alguma coisa errada está fazendo. Isso é bíblico, gente. Jesus está ensinando isso. Claro que não. Não quero contrário. Ele vai mostrar para nós que tinha vários servos de Deus que eram ricos. Davi era rico. Abraão era rico. Mas o oposto também é ensinado, e aqui eu conto que a riqueza é o sinal da bênção de Deus. Havia uma crença entre Deus, que até hoje, algumas pessoas pensam que se alguém é rico, é porque essa pessoa está pertinho de Deus. Porque essa pessoa merece toda essa riqueza. É a ideia da lei da compensação. Como se a pobreza fosse um castigo de Deus. Aí você tem duas teologias nos nossos dias. A teologia da prosperidade me diz isso. Que se você tem fé, você tem que ser rico. Aí você tem, por outro lado, a teologia da libertação. Que ensina que os pobres, assim, estão próximos de Deus. Mas a pergunta é, qual das duas teologias estão certas? A teologia da prosperidade ou a teologia da libertação? Não é nenhuma das duas. A resposta está no Evangelho. O que o Evangelho diz? Vou responder para vocês daqui a pouco. Não se esqueçam que os discípulos estão vendo isso. E a pergunta dos discípulos logo vem imediato. Se as riquezas, então, não é sinal da bênção de Deus, quem, mestre, vai ser salvo do jeito que está ensinando? Projeto. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, do jeito que o Senhor está ensinando, quem pode ser salvo? Meus irmãos, ele tem certeza que todo esse encontro, tudo aquilo que aconteceu, foi intencional de Jesus, para que Jesus fizesse essa pergunta. Jesus conduziu essa conversa para esse ponto. Sendo assim, Senhor, do jeito que te ensina agora aqui, quem pode ser salvo? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Para os seres humanos é impossível. A salvação está além do alcance do empenho humano. Presta atenção, irmãos. Não importa se você é rico ou pobre. A salvação não é conquistada pelo braço humano. Para o ser humano é impossível. Até mesmo alguém que faz um voto de pobreza, vivendo uma vida desprovida de prazer, é impossível. Não é uma escada que sobe, não é com justiça própria. Para o homem é impossível. Não há nada que humanamente você possa fazer para ser salvo. Igreja, entenda uma coisa. A pobreza que a Bíblia exalta é a pobreza de espírito. Você já entendeu quando Jesus abre o sermão da montanha dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje na sociedade você diz assim, você quer falar mal de alguém, ele é pobre de espírito. Você já entendeu o que a Bíblia diz sobre ser pobre de espírito? Pobre de espírito na Bíblia é alguém que reconhece que não tem justiça própria, que não tem nada para oferecer para Deus, que reconhece que não merece o favor de Deus e que precisa da graça e da misericórdia. E é justamente aqui que entra a beleza do Evangelho, porque o Evangelho diz que você não consegue, que você é impotente, mas que Deus fez algo por você. Por isso o texto diz lá: mas para Deus tudo é possível.
O que é impossível para o homem é possível para Deus. Isso é o Evangelho. A obra maravilhosa de Cristo. Presta atenção em algo, irmãos. Nós somos salvos pelas obras, sim, mas pelas obras de Cristo. Pelas obras do que Cristo fez. A obra vicária de Cristo. A sua perfeita obediência. A sua morte substitutiva. Onde a justiça de Cristo é colocada na nossa conta. Ele não resolve apenas o problema do passado, perdoando todos os nossos pecados. Ele coloca crédito na nossa conta. Por isso que ele obedeceu perfeitamente. Por isso que o Evangelho é uma boa notícia do que Deus fez por nós. Não pisque, irmãos. Olha o que Paulo diz. Entenda a lógica dele. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado um favor, mas dívida. Você trabalhou, é seu direito receber o salário no final do mês. Concorda, gente? Mas para quem não trabalha? Você não trabalha pela sua salvação. Aí Paulo diz, porém creio naquele que justifica o ímpio. Todos nós nascemos num estado de impiedade. A sua fé lhe é atribuída como justiça. É por isso que a reforma protestante diz: só em Deus glória. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O nosso amado Redentor, irmãos, ele é o verdadeiro jovem. Bem mais rico que aquele jovem poderia imaginar. Como foi lido na liturgia de hoje, sem combinar com os livros e quartos. Tudo foi criado por ele para ele. Ele é dono de todo o outro e toda a prata. Mas ele se fez pobre, por amor de nós. O Filho do Homem não tinha onde regenerar a cabeça. Você sabe muito bem que ele não foi colocado no preço de ouro, no gosto de animal. Ele é um jovem rico. Pergunto para você: você já compreendeu que o padrão de Deus é perfeição e que é impossível para o homem guardar perfeitamente a lei de Deus? Compreendeu que você não é bom, que só Deus é bom? Ou você despreza a riqueza de Deus, a tolerância e a paciência de Deus, ignorando que Deus é que leva você ao arrependimento? Não importa se você é alguém que consegue obedecer 9 dos 10 mandamentos. Porque se você consegue obedecer 9 e quebra um para a lei de Deus, significa que se quebrou todos os mandamentos. E sabe qual é o contexto? Vou voltar para o contexto inicial do Marcos 10. Projetando comigo agora, por favor. O contexto dessa passagem do jovem rico. O texto que abre o capítulo 10 é aqui, quando trouxeram uma criança. Presta atenção nos detalhes. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixe que os pequeninos venham a mim e não se impeçam, porque dos pais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Curiosamente, uma criança, depois de um encontro com um jovem rico, uma criança que não tem nenhuma justiça própria, não tem nada para oferecer para Deus, mas uma criança que é totalmente dependente. Entenda isso. Quem não for totalmente dependente de Cristo, não pode entrar no reino de Deus. Você está aqui nessa noite. Como que você vai embora? Você não vive. Que você é impotente. Eu espero que o Espírito tenha aplicado no seu coração. É isso mesmo que eu falei para você. Você não consegue. Como eu também não consigo. Eu não dou conta.
Eu não sou santo o suficiente. Eu não sou perfeito o suficiente. Mas como você vai orar? Você vai crer em Cristo como seu substituto. Você vai dizer: Senhor, salva-me. Me ajude. Por favor, segunda aplicação. Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que reina em nosso coração no lugar de Jesus. Pode ser uma coisa boa, como família, dinheiro. Aliás, irmãos, a Bíblia não condena o dinheiro, tá? O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro que é o problema. Idolatria não acontece somente quando alguém se dobra diante de uma imagem, mas quando substitui o trono de Cristo no nosso coração. Quem sabe você veio aqui nessa noite na esperança de ouvir uma palavra de conforto. Eu creio de todo o meu coração, principalmente à luz desse texto, que muito mais do que nos confortar, Ele quer confortar a idolatria do nosso coração. Muito mais do que nos confortar. Mesmo que você fique triste, mas eu espero que a tristeza seja segundo Deus, que produz arrependimento. Mas veja bem, mesmo alguém convertido de verdade, ainda vai lutar com a idolatria. Não é todo que João diz: filhinhos, guardai os meus. E eu tenho falado esse ano inteiro sobre a igreja. O ano inteiro eu tenho tocado nesse assunto. Sempre volto a essa aplicação. Não há um dia sequer que eu esteja livre dos erros. Todo dia eu tenho que lutar com a idolatria. E eu amo, vocês sabem disso. Se vocês têm acompanhado, eu amo ler a oração, escrever a oração e olha essa oração do outro e sobre idolatria. Sim, é verdade, querido Pai. Eu quero ser o Senhor. Com essa maiúscula, eu quero ser o Senhor. Eu quero ser. Outro está dizendo o seguinte: eu quero sentar na cadeira do Senhor às vezes. Minha insatisfação não é porque o Senhor não seja sábio, fiel, amoroso, bom, mas porque eu não consigo o que eu quero. Assim, mais uma vez eu me curvo, mais uma vez faço a minha confissão, mais uma vez suplico misericórdia, perdão, poder, libertação. Mais uma vez eu peço, querido Salvador, por favor, liberte-me de mim mesmo. Leve meu coração egoísta a encontrar alegria, satisfação, motivação e prazer para fazer a única coisa e receber fôlego para fazer. Conexão com a mensagem de manhã. Oferecer como sacrifício ao teu serviço. Que oração, irmãos. Que oração. Não nos conformeis com o presente céu, mas transformai-nos pela revelação da vossa mente. Oferecei agora o vosso corpo como culto racional. Essa é a sua oração. Eu oro para que o Espírito Santo nos coloque aos pés de Cristo e continue transformando a minha vida e a sua, reconhecendo que nós somos pó. Mas vamos pensar na possibilidade desse senhor aqui ter sido sincero. Ele achava que era obedecer a lei de Deus, bem que ele tinha. Sinceridade salva a gente. Jesus não arruinou o Evangelho. A lei precisa ferir. Mesmo alguém sincero, sem compreensão correta. Agostinho disse: feriste-me o meu coração com a tua palavra, desde então eu te amei. O salmista que foi curado pelo ferimento da lei através do Evangelho diz assim: o quanto eu amo, Senhor, a tua lei. Jesus Cristo, que é o homem do Salmo 1, ele diz que o prazer dele é meditar na lei do Senhor dia e noite. Como você lida com a lei de Deus agora? Você que compreendeu o Evangelho. Não é como legalista, mas é olhar a lei de Deus e saber como agradar o meu Deus que está na lei. Porque como eu amo a Deus, gente, é da maneira de Deus, nós estamos falando da maneira de Deus. E onde Deus me ensina a amar? Um dia eu fui conversar com um marido
A esposa pediu, pastor, o senhor pode ir na minha casa? Meu marido é viciado em pornografia. Isso tem muitos anos, tá? Já sabe que não pode perguntar quem é Deus. E aí, estou lá conversando com a esposa e o marido. A esposa saiu para pegar um salgadinho para a gente. Ele falou: pastor, você está pensando o quê? Quando eu olho os 10 mandamentos, eu tiro nota 7. Meu Deus, esse pastor pior do que eu imaginava. Ele olhava para a lei de Deus, ele olhava e fazia uma análise, ele falava assim: olha, aqui não faço, aqui não faço, aqui não faço, aqui não faço. A pornografia é uma coisa que eu faço sozinho. Então não é tão ruim assim. Irmãos, não é essa maneira que a gente olha para a lei de Deus. Não é para você fazer uma avaliação e tirar uma nota. Não é para dizer assim, muito melhor do que fulano. Olha o que esse autor diz. Uma visão pequena da lei sempre traz legalismo à religião. Uma visão ampla da lei faz do homem em que busque a graça. Queira Deus que essa visão ampla possa novamente prevalecer. Eu olho para essa lei de Deus e digo: eu não consigo, mas eu lembro, como Jeremias disse, quero fazer a memória aquilo que traz as penas. Ele cumpriu a lei de Deus todo esse tempo. E eu olho para a lei de Deus agora não como um peso, como disse 1 João. Eu não trago agora o fardo da lei, mas agora eu trago ela, olho para a lei de Deus como gratidão. A última aplicação, irmãos. Esse é um dos encontros mais tristes de toda a Bíblia. Alguém que sai triste da presença de Jesus. Igreja do Senhor Jesus, eu sei que às vezes nós ficamos tristes quando nós compartilhamos o evangelho de alguém, e às vezes com alguém, às vezes as pessoas debocham, às vezes as pessoas desprezam, às vezes você está fazendo um esforço danado para discipular alguém, para ensinar alguém, e as pessoas vão, inicialmente, aquela coisa, depois abandona. Deixa eu dar uma palavra para você nessa noite. A fé não é de todos. A fé não é de todos. Sabe disso? O nosso papel não é converter ninguém. Nosso papel é levar a palavra até os ouvidos. Quem leva o coração é o Espírito Santo. Veja, Jesus não foi atrás dele. Ele foi embora, triste. E Jesus continuou o seu ministério. Continuemos, igreja, pelo Evangelho. A certeza de que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém? Eu creio de pé. A gente orar com isso. Vamos falar com nosso Deus. Diz, Senhor, que são os nossos corações nessa noite. Atitudes externas precisam ser acompanhadas com o coração quebrantado. Nem sempre isso acontece. Bom mestre caiu por terra quando Jesus deu uma ordem. Eu estou dizendo isso porque nós falamos que somos servos do Senhor. Mas na hora da prova, na hora que Jesus aperta a tecla play, para ver que música vai tocar, hoje a palavra, durante a ministração, ela diz: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. A gente precisa pedir um coração obediente, irmãos. Um coração que acompanha, ou que os lábios estejam refletindo o coração. Jesus pegou pesado com o povo que ele encontrou no seu período. Dizendo: hipócritas, esse povo me honra com os lábios,
mas o coração está longe de mim. Mas pedir ao Senhor, eu queria te dar um tempo agora. O seu momento com Deus agora. Nós estamos no culto público, mas agora no momento onde nós vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, que é colocar o meu também. O meu inacabado também. Todos nós temos dificuldade, irmãos. Todos nós temos lacunas. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece os porões da nossa alma. O Senhor nos sonda e nos conhece. Sabe profundamente as incoerências daquilo que nós falamos, às vezes até no culto público. Mas o Senhor sabe de verdade a luta que nós temos para tentar vencer, para tentar amar o Senhor de tudo no nosso coração. Queremos te louvar primeiramente porque se estamos tentando, o Espírito está operando em nós. Continue, Deus, continue nos convencendo, continue incomodando o nosso coração. Não nos deixe nos nossos próprios pecados. Transforma profundamente a nossa vida. Abençoa o teu povo nessa noite. E a maior bênção que nós podemos receber nessa noite, Deus, é o Senhor mesmo. Uma comunhão profunda contigo, um derramar do teu Espírito, uma visitação especial, um quebrantamento genuíno. Derrama, Deus, o teu Espírito sobre a tua igreja. Fortalece os nossos pés fracos, nossos braços fracos, o nosso coração inacabado, a nossa mente que viaja. No nome de Jesus, continue com o teu povo. No nome da glória de Cristo. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Salvador, o amor do Pai, o amor que envia, que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, mas com todos aqueles que professam a fé em Cristo, espalhando por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Uma semana abençoada. Você que nos visita, seja sempre bem-vindo. Deus abençoe.